está com aqueles olhos brilhando de alegria, de felicidade, por poder transmitir conhecimento, e no caso do aluno, por poder aprender esse conhecimento e perceber que esse conhecimento ele está transformando esse ser humano, né? Transformando a si mesmo. Então, isso é incrível. Só que para isso acontecer, não adianta só o yoga ser muito foda, desculpa a palavra. Não adianta só o yoga ser incrível, ser transformador. Fazer a ligação, a conexão do que eu tenho de conhecimento, de tudo aquilo que eu conheço, de tudo aquilo que eu me aprofundei, de tudo aquilo que eu sei que transformou a minha vida, que na vida real me transformou e que eu sei que pode transformar a vida de mais pessoas, impactar-se, como disseram aqui que é o sonho. Então, entender que aquilo vai impactar a vida de outras pessoas. E aí, quando eu entendo isso, eu pego esse conhecimento, pego as informações profundas que eu captei dos meus alunos e eu faço a ligação. Aí é um terceiro passo incrível, porque aí eu sei exatamente o que eu preciso fazer para aquele aluno. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Personalize. Esse é um canal que eu trago ideias para que você possa alavancar a sua carreira como professor. Eu sou o Dani Borges, idealizador dessa metodologia, venho ensinando yoga já há muito tempo, venho treinando centenas de professores para alavancar seu resultado também já há muito tempo. E eu tenho como grande intenção com o Personalize de poder mudar a sua história como professor. O tema da live de hoje é: professor de yoga, você tem um sonho? Eu quero te ajudar a chegar lá, a conquistar esse sonho. Então vamos conversar a respeito disso. Eu quero, de verdade, eu vou falar isso várias vezes, se você aí estiver agora ao vivo e tem um sonho como professor, anota aí qual que é esse sonho, onde você quer chegar. Tá? Esse vai ser eu vou fazer essa pergunta várias vezes para todos que vão entrando na live, para que vocês possam entender. Já falaram aqui, ó, eu quero impactar a vida das pessoas. É um excelente sonho. É o meu também. Depois falaram, tá, conquistar muitos alunos. Conquistar muitos alunos também é um objetivo, sempre foi um objetivo meu, tá? Então, se você tem um sonho, se você tem um objetivo como professor, marca aqui, coloca aqui qual que é esse objetivo, qual que é esse sonho, e aí a gente vai conversar sobre isso hoje, esse é o tema da live. Um só não, Bru, pode colocar todos os sonhos que você tem como professor, porque a ideia, deixa eu até marcar aqui, deixa eu colocar aqui. Você tem algum sonho como professor de yoga? Quero te ajudar a conquistá-lo. Cada um deles. Beleza. Quero ser referência do meu trabalho. É um excelente sonho também. Tá? É um excelente sonho. Nunca foi o meu, mas é um excelente sonho, Bru. E se tiver mais, pode ir colocando, tá? A ideia é essa mesmo. Bom, então vamos falar um pouco disso, né? Eu acredito que quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um objetivo como professor, eu acredito de verdade que a gente precisa olhar para dentro. E é algo que o yoga, ele nos mostra, ele praticamente nos conduz de uma forma veemente ou de uma forma obrigatória. Então, se você efetivamente, se você é um praticante de yoga, é natural que você pare e olhe para dentro. Se você é um professor de yoga, que é para quem eu direciono aqui o Personalize, você ensina isso. Você para os seus alunos, você faz com que os seus alunos parem e comecem a olhar para si mesmos. E é por isso que eu acredito, se eu fosse dar um passo a passo para a realização dos seus sonhos, então, se realmente eu fosse dar um passo a passo, o primeiro fator é a gente entender. Quando eu jogo a pergunta, qual é o seu sonho?
Você precisa efetivamente entender onde você quer chegar como professor. Né? Aqui eu não estou falando exclusivamente como um ser humano, como um praticante, como professor. Então, onde você quer chegar? Citaram aqui antes, tinham citado, impactar a vida das pessoas, citaram ter mais alunos, citou agora, referência do meu trabalho, ser uma referência naquilo que faz. Então, quando a gente quer alguma coisa, e está muito claro, o caminho para a gente chegar lá começa a. É como se você estivesse numa floresta e essa floresta tivesse uma clareira. Então, por mais que você vai andar num local que está mais escuro ou que está mais fechado, uma floresta mais fechada, existe ali um caminho, você tem ali um norte, você tem um guia, você tem talvez as marcações ali que vão te mostrar, é por aqui, ou você tem uma bússola para te mostrar. E eu acredito que o primeiro passo para que você comece a ter enxergar a luz no fim do túnel, para você ter essas marcações que vão fazer você se entender, é você olhar para dentro. E quando a gente fala de olhar para dentro, a gente precisa entender alguns fatores muito importantes. A gente precisa entender quais são os nossos reais valores. Quando eu falo de valores, eu vou tentar muito simplificar esse lado, tá? Então, assim, o que você não abre mão? Deixa eu até ver se trabalho com yoga para mulheres e já me procuram por isso, mas por enquanto ensino uma prática moldada. Queria impactar mais, inovar, criar algo especial. Perfeito. É isso que você vai fazer, tá? Mas vamos no passo a passo aqui. Então, o primeiro passo é a gente entender quais são os nossos valores. O que a gente não abre mão? Para eu alcançar, para eu chegar no sonho, para eu seguir essa luz que vai nortear o meu caminho, o que eu não abro mão? Esses são os seus valores. Tá? Tem pessoas que acreditam que os valores eles mudam toda hora. Eu acredito que os valores eles já existem. O que muda é a intensidade ou é o que você hoje acredita que é mais efetivo. Então, família para mim sempre foi um valor, mas posso falar que os últimos 8 anos, depois que eu casei há 12, não, casei há 10, eu posso dizer que tipo, nos últimos 8, 7 anos foi quando eu falei assim, família hoje é minha prioridade. Então, mas a família sempre esteve presente para mim como um valor. E valor é uma coisa que a gente não dá muito a bola, mas é importante a gente saber. Depois, outra coisa que é importante a gente saber, como nesses primeiros passos, nesse primeiro degrau que eu vou seguir no caminho dos meus sonhos, é você entender que, além dos valores, você precisa muito nortear onde você quer chegar, qual é o seu sonho, efetivamente. Porque às vezes a gente não tem muito claro quais são esses sonhos, muitas vezes a gente fica meio perdido. Quando eu pergunto para um professor de yoga, existem as respostas padrões, mas qual é a sua? Sem interferência de ninguém. Qual é o seu grande sonho como professor? A Bru que está falando aqui agora, ela falou: eu tenho vontade de ser referência no que eu faço, de fazer diferente, de inovar, de ser uma pessoa diferenciada, de não ser mais do mesmo. Então, não ser mais um professor de yoga, mas ser o professor de yoga. E no caso dela, que está norteado ali para onde ela quer, qual é o público que ela quer atingir, que são as mulheres. Então, ela quer ser uma professora de yoga que faça e que seja diferença na vida das alunas dela. Então, que ela seja reconhecida pelas mulheres, onde quer que ela passe, que ela seja reconhecida pelo trabalho incrível que ela oferece. Então, se isso está claro para ela, puta, ótimo. Mas para muitos professores não está claro. Impactar a vida das pessoas. Tá, mas impactar de que forma? Impactar quem? Aí a gente vai definindo um pouco o perfil. Que tipo de aluno você quer trabalhar? A Bruna já foi mais direta. Eu quero trabalhar com mulheres. Tem uma aluna minha do Personalize que ela fala: eu quero trabalhar com atletas de tênis. Então, é realmente o perfil de alunos que ela quer. Tá? A Bruna está me colocando aqui os valores dela. Muito legal.
Muito legal esses valores. E aí, então, quando você tem isso muito claro, tipo, para quem que você quer trabalhar? Realmente, quem faria, se você fosse dar aulas, quem faria o seu coração cantar porque você está muito feliz em dar aula para aquela pessoa, em transformar? Às vezes, muita gente fala, eu dou aula para todo mundo. E tudo bem, tá tudo certo. Mas talvez tenha alguém especial que você gostaria de ensinar. Eu, por exemplo, eu tenho dentro dos meus focos, eu tenho ali um perfil que pessoas que não tenham condições de fazer, por exemplo, uma formação profissional em yoga. Eu tenho muita vontade de ensinar pessoas, e é o que eu tenho feito. Eu estou procurando ensinar várias pessoas que não têm condições de projetos sociais, por exemplo. Pessoas que realmente não têm condições nenhuma de pagar um curso meu ou de pagar uma aula minha. Adolescentes que estejam nessa fase de transição que não sabem o que fazer. Então, eu gostaria muito. É um foco que eu tenho. Eu estou lendo aqui os comentários. Tá, o foco é esse. É isso aí. Assim, a gente pode dar aula para vários públicos. Eu dou aula para públicos diferentes. Dou aulas para atletas, dou aula para empresário, dou aula para donas de casa, dou aula para donos de casa, dou aula para gestantes, mães, adolescentes, estudantes. Eu dou aula para vários públicos, mas tem alguns públicos especiais que eu decidi que era aquele que, assim, ó, aquilo realmente vai me deixar feliz em trabalhar. E é importante você saber. Depois, é importante você também saber, isso tudo está dentro do primeiro passo, tá, galera? Isso tudo está dentro de um primeiro passo. É importante você saber qual é o seu perfil de profissional. Então, eu sou um profissional que eu quero trabalhar bastante. Eu quero trabalhar todos os dias da semana, de segunda a segunda. Não, eu sou um profissional que eu quero ter um horário específico. Eu quero determinar, como se fosse uma empresa. Tipo, vou começar a dar aula às 10 da manhã e eu vou dar aula até às 7 da noite. Antes disso, depois disso, é um compromisso, eu não dou aula. Ou não, eu dou aula a qualquer horário, mas sábado e domingo é sagrado, não mexo, não dou aulas nos sábados e domingos. Ou ainda, eu tenho um perfil de professor que eu quero trabalhar muito com aulas, eu quero dar aulas, aulas, aulas e aulas. Ou não, eu sou um perfil de professor que eu quero organizar, eu sou muito menos de dar aulas, mas muito mais organizar, divulgar pessoas que dão aulas. Então poderia ser, eu já vi isso acontecer. Eu já treinei professores assim. Então é muito importante a gente definir efetivamente qual é o perfil que a gente segue. Qual é o perfil de professor que nós temos? De novo, vamos falar isso. O que faz o seu coração cantar? O que te deixa alegre como professor? Esses são alguns pontos que a gente tem que trabalhar inicialmente. Eu vejo muita gente dando os passos muito maiores do que as suas pernas permitem. Então, são pessoas que querem chegar sei lá, no 20º andar e que já quer saltar do primeiro para o 20º. Dani, por que você está falando isso? Eu vou dar um exemplo, tá? Bem pontual e talvez você vai se identificar. Muitos professores, acho que quase todos os profissionais, eles querem chegar no resultado da forma mais rápida possível. E a forma mais rápida na cabeça desses professores é divulgar. Então, assim, eu preciso fazer o marketing, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Será que os passos anteriores, isso é, os degraus anteriores, foram bem assimilados? Por exemplo, você sabe o seu sonho, você sabe os seus valores, você sabe do que você não abre mão, você sabe qual que é o seu perfil de trabalho, você sabe qual é o perfil de quem você quer, para quem você vai entregar o seu serviço? Você entende quais são as suas grandes qualidades, aquilo que você vai trabalhar mais do que nunca. Porque é aquilo que te diferencia. A Bruna tinha falado aqui de ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa muito diferente no processo, no que ela entrega. Né? Ela trabalha para mulheres, ensinando mulheres, quer transformar a vida de mulheres, e ela quer ser única, ela quer ser diferente. Então tenta imaginar, ela tem determinadas qualidades que são delas, Bruna,
E essas qualidades, elas precisam aparecer. As pessoas precisam saber, as pessoas precisam conhecer essas qualidades. Então a Bruna tem que explorar mais ainda essas qualidades dela. Se são diferenciais, apontados pelas pessoas que a rodeiam. Aí depois você tem suas dificuldades, os seus defeitos, aquilo que, cara, são aqueles pontos que para você, eles te atrapalham a você chegar no seu sonho. Que muitas vezes você sabe quais são e muitas vezes você não sabe quais são. Então, o processo inicial, esse primeiro passo, esse primeiro degrau, esse primeiro andar que você está construindo aí o seu sucesso, onde você quer chegar, ele vem do processo de autoconhecimento, que está totalmente associado ao yoga, totalmente associado. Então a gente começa a entender essa lógica de que, antes de mais nada, antes de eu querer fazer um monte de coisas profissionais, eu preciso me conhecer, eu preciso me entender, eu preciso entender qual é o mundo agora em que eu estou ou que eu vou me inserir. Existe um pensamento. Agora, eu acabei de saber aqui que a minha equipe respondendo professores, ou quer dizer, nem professores, futuros professores, perguntando do curso Personalize, que eu acabei de abrir as vagas para a nova turma, e professores perguntando, mas eu não sou professor ainda, serve para mim? Eu venho falando isso, que talvez esse curso ele seja principalmente para as pessoas que estão começando. Porque muitos desses professores que estão começando, eles simplesmente eles vão entrar no mercado de trabalho sem ter conhecimento. E olha que louco, imagina assim, eu estou indo, literalmente, eu estou indo para o campo de batalha sem saber o que vai acontecer, eu não tenho nada, eu não sei o que fazer. Então é mais ou menos o que acontece com cada professor de yoga que começa a dar aula. Ele sabe ensinar yoga, ele conhece o yoga, mas ele não sabe o que fazer. Ele não sabe como agir com os alunos, ele não sabe como ele deve fazer o trabalho dele, como fazer um trabalho consistente, estruturado. Ele não sabe, profissionalmente falando. Então, sim, tudo que eu ensino aqui encaixa como uma luva para professores que já ensinam, no caso da Bruna, no caso da Fabiana. Agora, sem dúvida nenhuma, vale, encaixa para pessoas que estão no processo de formação. Eu adoraria voltar no tempo, voltar lá em 2001, quando eu comecei ali o meu processo de formação, e poder, naquele momento, ter elementos que hoje eu ensino. Eu adoraria. Teria feito uma diferença enorme. O caminho teria sido muito mais curto e, com certeza, muito menos árduo. Fizeram a pergunta aqui, como me promover sem parecer arrogante? Eu já chego lá, tá? Então, eu já chego nessa resposta. Mas vamos passo a passo? Então, eu acredito muito nesse passo a passo, sem pular degraus, tá? Então, esse primeiro passo, dando uma pincelada aqui, é esse, autoconhecimento. É você conhecer exatamente o seu perfil como professor, o perfil dos alunos que você quer atingir, conhecer claramente as suas qualidades, as suas não qualidades, os seus defeitos, aquilo que você quer potencializar e quer transformar numa qualidade, conhecer efetivamente seus valores, saber o que você não abre mão na hora de se relacionar com as pessoas, com seus clientes, com seus alunos. Então, isso sem dúvida nenhuma. Tá? Tá. Depois disso, então, depois desse processo inicial de autoconhecimento, a gente dá um segundo passo, né? A gente vai para um segundo passo, que é, eu preciso, antes de querer enfiar a goela abaixo o conhecimento que eu tenho, e que talvez seja estrondoso. O Luiz estava aqui na live, não sei se ele está agora, é um cara que tem, assim, pouco tempo até de experiência profissional como professor de yoga. Ele foi um aluno da minha escola e se formou professor.
lá na minha escola, e ele é um cara muito estudioso, é um cara que tem um conhecimento sobre yoga incrível, incrível. Agora, não adianta nada um cara que tem um conhecimento tão incrível quanto o dele querer pegar esse conhecimento e começar a enfiar goela abaixo de todo mundo que falar, que pensar que é yoga, ele vem com todo o conhecimento, vem com 100 livros que ele leu e vem enfiar esses 100 livros de uma vez na cabeça da pessoa. Não dá. Então, o segundo passo que eu acredito, esse segundo degrau, o segundo andar que nós chegamos, é no conhecimento profundo do aluno. É conhecer efetivamente cada um dos seus alunos. É você ter o conhecimento nítido, é o conhecimento total, o conhecimento profundo sobre os seus alunos. Esse é um segundo passo muito importante. E é um segundo passo que tem um viés ali de cegueira dos professores, porque muitos professores já partem de um pressuposto que eles conhecem profundamente seus alunos. E aí, quando a gente vai avaliar, então, quando eu consigo fazer uma avaliação do quanto aquele professor conhece o aluno, conhece efetivamente o aluno, quanto aquele professor tem ferramentas para atuar na vida do aluno, eu vejo que há um equívoco. Então, que tem ali um dilema, porque é uma discrepância. O professor tem certeza que conhece o aluno e, na verdade, ele não conhece tanto o aluno assim. E aí, esse gap, esse buraco que tem entre a percepção do professor e a realidade, é um gap que atrapalha o processo. E a gente está falando aqui do quê? Chegar no sonho, no seu sonho como professor. E aí, esse gap ele é atrapalhado porque o professor ele tem certeza que ele conhece profundamente o aluno, e na realidade, quando a gente vai ver na hora do campo de batalha mesmo, na hora que a gente vai ver ali, o professor entrou no mercado de trabalho, ele não conhece o aluno. E aí ele quer, é o exemplo que eu dei, esse professor ele quer pegar todo o conhecimento de 100 livros que ele leu e colocar tudo na cabeça do aluno. E isso não dá liga. Então, o segundo passo é você realmente conhecer cada pessoa que você decidiu ensinar. E acredito eu que passando pelo primeiro andar, passou pelo primeiro degrau, que foi aquele degrau que você sabe o que te deixa feliz como professor. Você já sabe como você quer trabalhar. Você já sabe o que você não abre mão. Você já sabe as suas qualidades. Você já sabe o que você precisa trabalhar para desenvolver, porque não é uma qualidade. É algo que talvez até esteja te puxando para baixo. E aí, quando você tem isso, você vai para o segundo passo, que é eu vou aprofundar o conhecimento da forma mais verdadeira e genuína com cada um dos meus alunos. E aí, quando eu faço isso, quando eu aprofundo esse lado, eu dou esse segundo passo, eu aprofundo mesmo. Eu coleto informações que vão transformar o conhecimento que eu tenho, a forma como esse conhecimento vai chegar no meu aluno, a forma como eu vou falar com o meu aluno, a relação, como eu enxergo o meu aluno, uma relação já diferenciada. Já não é simplesmente uma relação de contratado e contratante. Não é uma relação de profissional e cliente. Não é só isso. Isso vai existir, porque existe essa relação. Cada aluno meu que me contrata, existe a relação do profissional com o cliente. Existe. Existe uma relação do contratante e do contratado. Só que existe uma relação mais profunda, que vai sendo construída, que é uma relação de amizade, agregado a todo esse processo profissional. E essa relação de amizade nada mais é do que você realmente aprofundar o seu conhecimento, aprofundar literalmente. É você, da forma mais verdadeira, você querer saber sobre o seu aluno, porque essas informações elas vão contribuir para que você haja, para que você leve o conhecimento que você tem. E aí, como tinha pedido a Bruna aqui, que é ser diferente, fazer diferente, ser uma pessoa que é vista de forma diferente, que é vista de uma forma especial, que faz os alunos estarem com os olhos brilhando. Para quem participou da maratona, eu falei sobre isso. Então, tá com aqueles olhos brilhando de alegria, de felicidade, por poder
transmitir conhecimento, e no caso do aluno, por poder aprender esse conhecimento e perceber que esse conhecimento ele está transformando esse ser humano, né? Transformando a si mesmo. Então, isso é incrível. Só que para isso acontecer, não adianta só o yoga ser muito foda, desculpa a palavra. Não adianta só o yoga ser incrível, ser transformador. Eu preciso entender, e aí vem o terceiro passo. Então, primeiro, vamos recapitular. O primeiro passo é o autoconhecimento. Eu, como profissional, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que entender o que eu estou buscando, o que eu estou querendo, como eu sou. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu vou entender o meu aluno, o meu cliente. Eu vou gerar uma relação com ele, uma relação maior, uma relação mais transparente, uma relação mais clara, uma relação de mais conhecimento, de mais verdade. E eu, gerando essa relação, eu capto muitas informações. E aí, quando eu capto essas informações, eu dou um terceiro passo. O terceiro passo é o quê? Eu preciso fazer a ligação, a conexão do que eu tenho de conhecimento, de tudo aquilo que eu conheço, de tudo aquilo que eu me aprofundei, de tudo aquilo que eu sei que transformou a minha vida, que na vida real me transformou e que eu sei que pode transformar a vida de mais pessoas, impactar-se, como disseram aqui, que é o sonho. Então, entender que aquilo vai impactar a vida de outras pessoas. E aí, quando eu entendo isso, eu pego esse conhecimento, pego as informações profundas que eu captei dos meus alunos e eu faço a ligação. Aí é um terceiro passo incrível, porque aí eu sei exatamente o que eu preciso fazer para aquele aluno. Eu consigo fazer isso numa turma de 10, de 15, de 20, de 50 pessoas, como eu consigo fazer isso para um aluno exclusivamente. É disso que se trata o Personalize, é disso que se trata esse perfil. Você individualizar o seu trabalho. Como é que eu individualizo? Passo a passo. Me conheço profundamente meu cliente e faço a conexão de todas essas informações sobre mim mesmo, sobre o meu cliente, sobre o que eu ensino e gero uma energia, eu crio uma energia nesse sentido. Sim, eu vou falar um pouco, vamos falar um pouco disso aqui, que citaram aqui, da amizade, né? É muito legal. Assim, a gente está conhecendo o aluno e aí eu começo a gerar essa relação de amizade. E aí muitos acabam perdendo o aluno quando gera essa relação de amizade. E acreditam essa perda do aluno a essa conexão gerada. E, na verdade, não é por isso. O que não pode ser perdido é a relação do primeiro motivo pelo qual aquela pessoa te procurou. Então, aquela pessoa, ela te procurou com a intenção de aprender yoga. Ela te procurou com a intenção de aprender yoga porque ela queria alguma coisa, ela queria, sei lá, ser mais flexível, ela queria ser menos estressada, ela queria estar mais energizada. Ela te procurou por algum motivo. Esse foi o primeiro motivo. E esse motivo ele continua. Talvez ele mude a motivação, mas ele continua ali. E isso não pode ser nunca deixado de lado, porque se entra um outro fator que é a amizade, então eu estou construindo uma relação de amizade, eu estou ganhando um novo amigo, a pessoa está ganhando um novo amigo, legal, ótimo. Só que as coisas andam juntas. Porque senão, se aquela pessoa, se aquele aluno, ele deixa de ver você como um profissional que está ensinando ele algo que ele queria aprender e que ele queria transformar algum fator da vida dele, ele tira o lado profissional e vê só o lado da amizade. Ele vai continuar sendo seu amigo, mas ele já não te vê mais como profissional, que vai ajudar de alguma forma a vida dele com aquilo que você se propôs a ensinar. Então a gente tem que ter esse cuidado, as coisas elas andam juntas. Tá? Eu não gosto de falar é só profissional e eu não gero uma relação de amizade, ou é só amizade e eu perco o lado profissional. As coisas elas andam juntas. Tá? Isso eu nunca tinha falado disso. Foi excelente a pergunta colocada aqui, porque eu nunca tinha colocado esse quesito. Em geral, as pessoas elas olham para um prisma só e nesse caso tem que ter a mescla. Tem que haver essa mescla entre o profissional e a amizade. Tá? Então, esse terceiro passo que eu cito para construir esse sonho, lembrando,
Faço a pergunta de novo. Qual é o seu sonho como professor de yoga? Talvez seja um. Lá no início a Bruna falou, são vários que eu tenho. Então, tipo, são vários, não é um só. E eu garanto que cada um deles vai ser construído nesse passo a passo. Eu garanto. Muitos professores, eles querem chegar num resultado expressivo. Eu propus o resultado de R$ 20.000 mensais. Estaria ruim para você se você ganhasse isso como professor? Se você acha demais e você quer ganhar R$ 3.000 e você hoje ganha R$ 500, tudo bem. É válido. É o seu sonho ganhar R$ 3.000 por mês? Cara, ótimo. Eu garanto que se você seguir esse passo a passo, você vai chegar lá. Vou reproduzindo, tá? Vou repetindo ele para você ficar memorizando. Então, assim, primeiro passo, autoconhecimento. Você se conhecer, você conhecer os seus valores, conhecer seus diferenciais, conhecer quais são as suas dificuldades, conhecer quais são os seus sonhos, conhecer o seu perfil como professor, conhecer o perfil dos alunos que você quer trabalhar. Tá? Esse é o primeiro passo. 20K de jeito nenhum, é o seu sonho ou não é, Bru? Me fala aqui. Se 20K é demais ou não é demais, eu não entendi direito a sua resposta. Depois, o segundo ponto é você conhecer o seu aluno. Então, antes de você... Na verdade, eu falo antes, mas seria paralelamente, tá? Então, seria... Ao mesmo tempo que você está se aprofundando no yoga e vai ensinar o yoga, é você conhecer profundamente o seu aluno. Porque esse é o segundo passo. E depois desse segundo passo conquistado, então você já conhece o seu cliente de uma forma muito especial. Você conhece cada um dos seus alunos. Você mantém uma rotatividade dessa captação de informações. Você está sempre captando informações. Ela não está... Existe um flow nesse processo. O tempo inteiro você está coletando informações. E aí você coletou essas informações, o que você vai gerar? Gerar uma conexão, você vai gerar energia. Você vai colocar essas informações em ação. Porque não adianta você coletar as informações e morrer com elas. E estar com elas. A ideia é você pegar essas informações e colocar ela adiante. Transformar em ações. Como é que eu transformo em ações? É simples. Eu pego algo que o meu aluno me falou e vou colocar isso nas minhas aulas. Eu vou colocar isso na forma como eu me conecto com o meu aluno, na forma como eu converso com ele diariamente, na forma como eu converso com ele antes e depois da aula, na forma como eu passo o conteúdo, na forma como eu falo, na frase que eu falo. Isso é gerar conexão. Isso é gerar a conexão das informações captadas com as informações que você traz, que você carrega dentro de você, sendo pela vivência, sendo pela leitura, sendo pelos estudos do yoga. E aí você faz essa conexão. Esse é o terceiro passo. E aí, quando acontece esse terceiro passo, o que vai surgir naturalmente? Resultado. E resultado para você? Não, ainda nem cheguei no seu resultado ainda. Eu estou falando que vai surtir um resultado para o seu aluno. Então, o que vai acontecer agora é o seu aluno estar totalmente realizado, totalmente feliz. Ele sente que aquilo que o motivou a te procurar, ou procurar um professor, ele sente que aquela motivação é incrível, porque o que ele queria está sendo conquistado. Ele queria ser mais flexível, como eu falei, ele conquistou essa flexibilidade. Ele queria ser menos estressado, ele conseguiu administrar o estresse do dia a dia e ficou menos raivoso, muito menos estressado. Ele conquistou isso. Agora, mas Dani, ele conquistaria isso se ele tivesse no passo 2? Ou melhor, se ele simplesmente captasse o que eu dou de aula? Talvez, talvez. Só que eu te garanto que a chance de você acertar exatamente a receita do bolo sem ter essas informações é muito mais difícil. É mais ou menos assim. Você foi e você comeu. Eu fiz parte, eu estou dentro de um projeto muito legal, chama Respiro. Até sigam eles, chama Respiro _TM. É de um aluno meu e ele faz uma imersão gastronômica com yoga, de autoconhecimento. E é muito louco, porque ele faz pratos incríveis, veganos, incríveis, incríveis,
E todos os pratos que ele traz, as pessoas tentam adivinhar o que tem naquele prato. E é muito louco, porque quase nunca as pessoas acertam. Quase nunca. E agora eu estou fazendo essa analogia, porque é mais ou menos o que acontece. É assim, você vai fazer um prato, você provou o prato, e você vai reproduzir aquele prato. Você só provou, você não sabe o que tem ali. E aí o que acontece? Provavelmente, a chance de você errar ou de você não fazer exatamente com aquela forma que você provou é muito grande. É muito grande. Muito maior do que você acertar. É exatamente o que acontece com a gente quando a gente quer ensinar o yoga sem ter as informações dos nossos alunos. Há a possibilidade de eu acertar? Eu posso acertar exatamente o que ele queria. Eu posso proporcionar a ele exatamente o que ele queria. Eu posso acertar a mão exatamente naquele dia. Mas a chance é muito menor do que se eu quisesse, se eu tivesse as informações nas mãos. Quando eu tenho as informações nas mãos, o meu direcionamento é muito mais certeiro. É muito mais certeiro. Então, esse segundo passo, ele é importante. Só que, ao mesmo tempo, o terceiro passo, isso é, eu tenho as informações nas mãos, mas eu não utilizo, eu não tento fazer o bolo, ou eu não tento fazer aquele prato, ou melhor, diretamente, eu não tento dar a aula naquele jeitinho, então aí eu estou perdendo a chance. Eu estou perdendo a oportunidade. Tá? E aí, o último passo, então, o último passo que eu acredito, que é o passo que todo mundo já quer dar logo de cara. Todo profissional já quer ir diretamente para esse quarto passo, já quer chegar diretamente no quarto andar, já quer pular para o quarto degrau. Pela ânsia, pela vontade, pelo desespero, às vezes. Então, as pessoas elas já querem ir para o quarto degrau. E esse, na minha concepção, é o que mais atrapalhou muitos professores não chegarem no sonho que eles traçaram. Impactar a vida das pessoas, ter mais alunos, ser referência, ganhar 20 mil reais. A maioria dos professores se atrapalharam aí, porque quiseram ir diretamente para o quarto degrau, quiseram ir diretamente para o quarto andar. Só que essa pessoa não era o Superman, então ele não conseguiu voar para o quarto andar. Ele não era um saltador nato que conseguiu saltar os quatro degraus de uma só vez. Então, infelizmente, não é assim. A forma estruturada é passo a passo. E aí você vai construindo aquilo que você acredita ser o seu sonho. E a chance de você alcançar o seu sonho é muito maior, mas muito maior. Como eu falei, eu adoraria, de verdade, eu adoraria que eu tivesse começado o meu processo de formação lá atrás com o que hoje eu ensino para um monte de professores. Eu adoraria. Teria sido transformador, teria sido mais curto, teria sido menos doloroso, porque foi muita perrenga. E eu vejo muitos professores passando muita perrenga. E não precisa ser assim. A gente tá falando de uma filosofia que não é à toa. Você está ensinando yoga não à toa. Você está ensinando o yoga porque você acredita no yoga, porque você se apaixonou pelo yoga. Então, se você se apaixonou pelo yoga, enxergue como uma profissão e enxergue uma profissão viável. Enxergue uma profissão capaz de fazer você chegar no seu sonho. Se alguém tiver algum sonho diferente do que citaram aqui, vão citando. Então, vou recapitular o que me falaram. Falaram aqui de impactar a vida das pessoas, falaram de ganhar 20 mil reais, que é uma meta que eu coloquei, mas alguns já citaram. Falaram de impactar, de ter muitos alunos. Falaram de ser referência naquilo que se propõe a ensinar. Se você tiver algum sonho diferente como professor de yoga, escreve aqui. E então, aí entra o quarto passo. Qual que é o quarto passo? O quarto passo é você aprender a realmente se divulgar. Então, aí eu entro dentro da questão que tinham citado lá antes, que era sobre que não queria ser arrogante. Como que eu me divulgo sem ser arrogante? Você não vai ser arrogante se divulgando, porque quem vai divulgar você
é o resultado que você proporciona aos seus alunos. Esse vai ser o seu grande marketing, na minha concepção. É o resultado que os seus alunos chegaram. Mas não de uma forma ilusória, tá? Conversando aqui com um professor há mais ou menos umas 2 semanas, ele falou uma coisa muito legal, que ele tinha uma ilusão, muitas vezes, pelos feedbacks que alguns poucos alunos davam para ele. Alguns poucos alunos davam feedbacks, nossa, sua aula é incrível. E aí ele se apegava a esses feedbacks. Só que ele não conseguia enxergar que ele tinha, até a gente chutou um número na época, de que ele tinha, sei lá, já tinha passado nas mãos dele 800 pessoas, 800 alunos já passaram nas mãos deles, e que depois de um tempo de história, não tinha nem 50 alunos que continuaram com ele. Então, imagina, 750 pessoas, no mínimo, passaram pelas mãos desse professor, pontualmente, e pararam de fazer aula. Então, assim, o que ele ensinou acabou não sendo marcante para essas pessoas. E aí ele se apegava nos que falavam para ele, nossa, sua aula é incrível, sua aula é demais, é transformadora. Mas e os outros todos que deixaram de fazer? Então, o que ele conseguiu enxergar aprendendo comigo? Que tinham várias coisas que ele estava fazendo errado. E aí, dentro desse passo a passo que eu estou dando nessa live, então fica lá. O primeiro passo que é autoconhecimento. Eu preciso entender como eu sou. Eu preciso entender como as pessoas me enxergam. Eu preciso entender quais são os meus defeitos, porque eu preciso ajustar esses defeitos. Eu preciso polir, eu preciso limpar, eu preciso trabalhar aquilo que não é tão bom. Assim como eu preciso exacerbar, então aumentar, ampliar, aparecer aquilo que eu sou bom. E aí, quando eu faço isso, e o resultado dos meus alunos, entra aí, passo 2, conhecimento dos meus alunos, passo 3, gerar essa conexão. Quando eu faço esses 3 passos, a tendência é o resultado que eu entrego para os meus alunos ser incrível. E esses alunos vão falar aquilo que eles sentem a meu respeito. Todos eles, cada um deles. E aí, não sou eu sendo arrogante, porque não sou eu que estou falando. São os meus alunos, com a vivência deles. Eu não estou induzindo os meus alunos a falarem. Meus alunos falam de mim. Eu não preciso ficar lá, olha, vem cá, fala de mim aí, e induzir meu aluno até uma resposta. Eu quero que ele fale. Eu quero que o meu aluno sinta e expresse através do que ele está sentindo, através de palavras, o que ele está sentindo. Eu quero que meu aluno veja a vida dele transformada pelo yoga e pela forma como eu ensino. Então, desse jeito, você nunca vai ser arrogante. Tá? Se as pessoas quiserem te ver como arrogância, tem o direito e tem gente que vai ver, beleza. Mas se você tiver com o coração tranquilo de que você está fazendo o seu melhor, que você está entregando o melhor, e que esse melhor que você está entregando está transformando a vida das pessoas, entra no primeiro sonho que foi citado aqui. Eu quero impactar a vida das pessoas. Pronto. Imagina a quantidade de vida que você estará impactando com o seu trabalho. Imagina quantas pessoas você não irá perder com o que você vem entregando de trabalho. Entendeu a lógica? Então, assim, esses 3 passos iniciais são, assim, para mim, ao meu ver, são vitais. E aí, quando você está bom nesses 3 passos, o 4º passo é o mais natural. Você se divulgar sem ser arrogante, você ter uma estrutura clara para precificar aquilo que você entrega, o trabalho que você faz, você conseguir fidelizar melhor os seus alunos, manter um nível de fidelização altíssimo, em que você praticamente não perde aluno, você ter a oportunidade de atingir outras frentes, que não só aquelas que você tinha se proposto naquele primeiro perfil lá, no primeiro passo. Então, esse eu acredito que é o passo a passo, tá? Aquilo que eu ensino, aquilo que eu acredito de verdade que transforma a vida de professores, como você que está me ouvindo agora, e aquilo que faz com que você possa atingir o sonho que você traçou como professor. Tá? E
E aí fica então, esses passo a passos que eu ensinei, então, os 4 passos, vamos recapitular. Autoconhecimento sobre você, sobre a sua profissão, sobre suas qualidades, defeitos, tudo a respeito de você como professor, inclusive os seus sonhos. Depois, conhecimento do seu aluno de forma muito profunda, não ilusória. Depois, a conexão das informações todas que você tem, seja sobre o seu aluno, seja sobre o yoga que você ensina. E, por último, toda a estrutura profissional, que normalmente é onde todo mundo quer ir, já quer chegar na última etapa. E aí dança, porque o resto não está lá, o resto não está presente, o resto não está vivo dentro de você. Tá? E aí, quando você tem esses 4 passos andando juntos, fortes, estruturados, você vai chegar no seu sonho. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Não tenho dúvida.